Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria deixar com vocês hoje um prosseguimento do nosso projeto de cordel. Nesse projeto a gente está estudando o cordel, de onde que ele veio. Na aula passada a gente discutiu toda a história do cordel, mas aí nós chegamos num ponto que a gente precisa entender como é que essa estrutura, na verdade isso é uma forma de escrever, uma forma de literatura. E aí, na aula de hoje a gente vai falar sobre essa estrutura do cordel. Como é que eu monto um cordel, como é que eu crio as rimas, as estrofes, entre outras coisas, beleza? Eu espero que todos vocês estejam bem, com suas famílias, estejam com saúde e paz. E no nosso projeto, a gente vai continuar esse projeto da página 30 em diante, que é já a segunda parte da construção do cordel. E aí agora a gente vai falar sobre a estrutura do cordel. O cordel, na verdade, ele é composto de ele tem algumas regras para ser feito. E são essas regras que a gente vai discutir agora. E, enfim, a gente tem discutido com vocês essa origem, né? E ele é uma abordagem, uma literatura bastante popular, né, no nosso país, principalmente no Nordeste. Essa época que nós estamos vivendo agora, que são as festas juninas, ele é muito comum aparecer nas vendas, nos lugares onde está tendo festa, e até falar sobre os assuntos mais atuais. Como a gente viu, né, o nome cordel ele vem justamente dele estar estendido num varal, num cordão, né, para ser apresentado às pessoas. Então você vai lá, tem os livretinhos pendurados no cordão, daí o nome cordel. Esses livretinhos, na verdade, eles vêm com histórias, eles tratam de histórias sobre eventos, sobre coisas, sobre modas, sobre lendas, né? sobre situações, sobre assuntos bem atualizados. E aí esses livretos são vendidos no mercado, são vendidos nas feiras, e são esses livretos que a gente vai falar sobre eles. Como a estrutura interna desse livreto, como é que eu crio um cordel. Mas escrever o cordel é simplesmente escrever de qualquer jeito, né? A gente precisa criar essa estrutura, respeitar essa estrutura para conseguir escrever um cordel legal. E a estrutura poética do cordel ela pode ser dividida em 4 grandes grupos: as sextilhas, as setilhas, as quadras e as décimas. Então cada uma dessas coisas tem um porquê, né? A sextilha ela compreende uma estrofe, né, que pode ter 6 versos e até 7 sílabas. Por isso o nome sextilha, né? É uma estrofe de 6 versos. Então a sextilha é a primeira estrutura poética que a gente vai ouvir falar na nossa aula de hoje. A sextilha é composta de 6 versos. A décima, né, é uma rima, né? A gente vai ver que pode ter rima entre o primeiro, o segundo, o quarto, o sexto, o 10º verso, mas ela é uma estrofe composta de 10 versos, né? Daí o nome décima. Então a décima ela é composta de 10 versos. A quadra, né, ela é uma estrofe também, certo? Trata-se também de uma estrofe e ela é composta de 4 versos, né? E cada verso tem 7 sílabas. Então, na quadra, né, vem de 4 versos, ok? E por último, a setilha, ela trata-se de estrofes, né, de 7 versos, né? E cada verso tem 7 sílabas. Então, na setilha, eu tenho 7 versos. Então, repetindo, sextilha, 6 versos, décimas, 10 versos, quadra, 4 versos, setilha, 7 versos, ok? Então, isso é a estrutura do nosso cordel. Mas aí é só escrever 7 versos, só escrever 10 versos, 6 versos, 4 versos? Não, né? A gente precisa que esses versos tenham rimas. Essas rimas, né, que são na verdade a forma de eu combinar um verso com o outro. Essa rima pode ser fácil ou difícil, pobre ou rica, mas essas rimas têm que existir, essa combinação, essa sonoridade entre um verso e outro. Então, além de ter os versos que a gente quiser, né, que a gente definir, 7, 6, 4 ou 10, esses versos têm que rimar entre si, ok? E essas estrofes, né, elas vão ser mais adequadas dependendo do como eu quero fazer a rima. Se é sextilha, se é a septilha, se é a quadra ou se é a décima, ok? E a oração, né? Essa história que eu vou contar, ela tem que ter começo, meio e fim,
certo? Ela é uma história que ela começa, ela tem um desenvolvimento, né? Um enredo todo, e ela termina. É uma história que tem começo, meio e fim. Então, o meu libreto, o meu cordel, ele é uma história que ele vai ter rima, ele vai ter as estrofes, né? Mas ele principalmente ele tem um começo, meio e fim. Essa história começa, essa história tem um desenvolvimento e ela acaba, ok? E por fim, a métrica, né? Que é a mesma quantidade de sílabas que tem em cada verso, ela tem que ser mantida em cada verso, né? Que é como se fosse uma regra para que o cordel seja bem escrito, seja considerado um bom cordel. Então, vamos lembrar que não é de qualquer jeito que eu escrevo um cordel. Tem que ter sentido, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter rima e tem que ter as minhas estrofes e minhas métricas. Beleza, pessoal? Gente, depois de toda essa conversa, né, de como é que faz cordel, da estrutura do cordel, né, então eu vou deixar para vocês esses 3 vídeos que são bem interessantes e complementam esse ensinamento do cordel, né, de como é que são as estrofes, como é que são os versos, ok? São 3 vídeos, vocês podem dar uma olhadinha, se inspirar neles e principalmente entender melhor a estrutura do cordel, como é que o cordel é feito, como é que o cordel é construído, quais são as regras principais que têm que ser obedecidas. Então esses 3 vídeos são bem interessantes, deem uma olhada nesses vídeos para completar o aprendizado de vocês, ok? Então, para exemplificar, nós vamos para a página 30 do nosso livro, certo? Na página 30 do nosso livro a gente tem a história do João sem destino, certo? No reino dos enforcados. Então, os leitores vão saber quem foi o João sem destino, um rapaz que ficou órfão desde o tempo de menino e largou-se pelo mundo, igualmente um peregrino. Ao completar 20 anos, na maior simplicidade, vendeu o que possuía e deixou sua cidade, indo em busca de aventuras, riqueza e felicidade. É um trecho, né, de um cordel. Percebe que algumas coisas aparecem aqui, ó. Ele tem a rima, né, de destino com menino com peregrino. Então existe uma rima já aí, por isso que é um cordel. Cada estrofe tem 6 versos, né? Então ele é uma cestilha, ok? E aí vai seguindo, certo? Ele tem, na verdade, uma estrutura de cordel. E a história do João, né, é que ela tem começo, meio e fim. Então esse exemplo aqui da página 30, vocês vão usar e aí percebe que o exercício vai seguindo, ok? A gente tem, na verdade, que perceber como é que o cordel foi criado. E as estruturas que a gente discutiu até agora são obedecidas. Eu tenho um verso, né? Um estrofe de 6 versos, e vai sendo mantido 6 versos em cada estrofe, né? O meu cordel, ele tem uma história que tem começo, meio e fim, ok? E aí a gente vai seguindo essa nossa métrica, tá? Então, as sílabas poéticas também, né? Você percebe, ó, ao completar 20 anos, na maior simplicidade, certo? A sílaba poética vai sendo mantida, né? Ele tem 7 sílabas, 7 sílabas poéticas em cada verso, ok? Então, isso é a estrutura de de um cordel bem escrito, beleza, pessoal? Como é um cordel, né, lá do João, então a gente imagina como é que essa história se prossegue, se desenrola, certo? Qual o destino realmente do João, como é que a história dele termina, certo? Qual o principal desafio dele, e aí a gente vai imaginando e construindo com o autor essa história toda. Então, como eu falei para vocês, o cordel, ele é uma história que tem começo, meio e fim, certo? Então a gente precisa se adaptar e se entender dessa história toda, se inteirar dessa história toda. Pessoal, nossa tarefa em sala de aula agora seria visitar uma biblioteca. Mas, professor, como é que eu vou visitar uma biblioteca em tempo de pandemia? Como é que eu vou sair daqui para ir para a biblioteca? Então, nós vamos visitar uma biblioteca digital da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então, esse link aí é da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E nesse link eu tenho vários cordéis. Vocês vão escolher um cordel, certo? Tem vários cordéis aí nesse link. E aí vocês vão escolher um cordel, vão ler esse cordel e responder as seguintes questões que são da atividade 3, da página 31 do nosso livro. Qual é o tema desse cordel?
certo? De que se trata esse cordel, certo? Depois, qual é o argumento? O que é o argumento? É um enredo, é o resumo, fazer um pequeno resumo da história do cordel. Um pequeno resumo, dizer primeiro o tema, depois um pequeno resumo do que o cordel, da história do cordel. É um resumo, o argumento é um resumo. Depois, normalmente o cordel, ele fala de um desafio. Eu quero saber se esse desafio do cordel foi superado ou não. Eles vão me dizer, certo? Vão escolher o cordel, vão dizer o tema do cordel, o argumento do cordel, o desafio. Se a ilustração que tem na capa do cordel, ela tem a ver com a história, se ela convida a gente para ler o cordel, se ela chama a nossa atenção como uma capa de um livro, né? Porque na verdade essa ilustração é a capa do cordel, é o que chama a atenção do leitor, certo? E o número de versos por estrofe, se ele é sextilha, se ele é décima, se ele é septilha, tá ok? Se ele é uma quadra, ok? Eu quero que vocês vejam isso. Então vamos na nossa biblioteca digital da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, escolher um cordel e responder essas perguntas. E aí vocês vão mandar para mim, beleza? Um grande abraço e até a próxima.